Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Defensores, graça e paz a você que está aí na sua casa, talvez no seu serviço e está nos ouvindo neste vídeo. Eu quero falar com você sobre indulgência. Com certeza, durante o surto do coronavírus, você leu ou ouviu alguém falar que o Papa estava distribuindo indulgência plenária. E você perguntou o que é uma indulgência. Você nem precisa ser evangélico, muitos católicos nem sabem o que é indulgência. Então, neste vídeo eu quero falar com você sobre o que o Papa disse sobre as indulgências, o que a história mostra e o que a Bíblia fala sobre isso. Será que essa doutrina está em base bíblica? Nós vamos falar sobre isso depois da nossa vinheta. Indulgência plenária. Em princípio, eu não acreditei, eu achei que era uma fake news. Então eu fui investigar, fui ver nos principais jornais, né, e também nos órgãos oficiais do Vaticano. Encontrei aqui, por exemplo, o Vatican News, que traz exatamente o que eu estava duvidando, que era a indulgência plenária em uma absolvição coletiva para todos os católicos que estão acometidos de coronavírus, com coronavírus. Diz assim a manchete desse site, chamado Vatican News. Indulgência plenária e possíveis absolvições coletivas por causa da emergência do coronavírus. E diz mais, vamos ver aqui. Quanto à absolvição coletiva, explica a penitenciária. Assim, esse órgão católico é chamado de, deixa eu ver aqui, penitenciária apostólica. Tá? Um decreto da penitenciária apostólica concede indulgência plenária aos doentes de coronavírus, aos que cuidam deles e a todos os fiéis do mundo que rezam por eles. Mas esse decreto ele está num órgão, num site oficial do Vaticano, e o título é assim, ó, Decreto da Penitenciária Apostólica sobre a concessão de indulgências especiais aos fiéis na atual pandemia. A indulgência plenária é concedida aos fiéis que sofrem de coronavírus, que estão sujeitos à quarentena por ordem da autoridade sanitária em hospitais ou em suas próprias casas. Se com o espírito desapegado de qualquer pecado se unem espiritualmente através da mídia à celebração de Santa Missa, à recitação do Santo Rosário, à prática piedosa do caminho da cruz ou outras formas de devoção, ou se pelo menos recitarem o credo, a oração do Senhor e uma invocação piedosa à bem-aventurada Virgem Maria, oferecendo esta prova com espírito de fé em Deus e caridade para com os irmãos e irmãs, com a vontade de cumprir as condições habituais, confissão sacramental, comunhão eucarística, oração de acordo com as intenções do Santo Padre e o mais rapidamente possível. Profissionais de saúde, familiares e todos aqueles que seguiram o exemplo do bom samaritano, expostos ao risco de contágio, cuidam dos doentes de coronavírus, de acordo com as palavras do Divino Redentor. Ninguém tem mais amor do que este de dar a vida pelos amigos. Esta penitenciária apostólica também concede de bom grado uma indulgência plenária nas mesmas condições na ocasião da atual epidemia mundial também aos fiéis, que oferece uma visita ao Santíssimo Sacramento ou adoração eucarística, ou seja, adoração à hóstia. O católico adora a hóstia porque ele acredita que aquilo ali é verdadeiramente o corpo de Cristo. Após o padre recitar algumas palavrinhas mágicas, aquilo de modo mágico se transforma no corpo de Cristo. Então eles podem adorar aquilo, já que eles acreditam que é o corpo do próprio Cristo transformado na hóstia. Ou lendo as Sagradas Escrituras por pelo menos meia hora. Olha aí, ganhar indulgência plenária por ler, o que seria uma obrigação de um católico, né? Ler as Sagradas Escrituras agora se torna um privilégio, um benefício. E no final do decreto, eles fazem uma coisa interessante. Ao invés de dar à igreja, dar os fiéis às mãos de Deus, olha o que eles dizem. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, saúde dos enfermos e auxílio dos cristãos, nosso advogado, ajude a humanidade sofredora, salvando-nos do mal desta pandemia e obtendo para nós todo o bem necessário para a nossa salvação e santificação. Muitos não sabem, mas a Igreja Católica, através do Papa, está concedendo a Roma, né, a Itália inteira, aos braços da Virgem Maria. Ele está proclamando que todas as cidades que estão sob a jurisdição ali do Vaticano
sejam consagradas à Virgem Maria por causa da pandemia e do coronavírus. Isso não é novidade, para quem estuda a história sabe muito bem que a parte final da oração, da reza da Ave Maria, ela foi criada na peste negra, no século XIV. Não existia essa segunda parte, então muitos estudiosos católicos eles trazem várias evidências de que essa segunda parte que diz rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém, foi devido à pandemia que houve no século XIV, a chamada peste negra ou peste bubônica. Então isso aí está voltando agora, devido à pandemia do coronavírus, o Papa concedendo ou dando os fiéis católicos de novo aos braços de Maria. Maria é a redentora, é a principal benfeitora da saúde e da espiritualidade dos fiéis católicos. A nossa pergunta é, isso tem base bíblica? Conceder a igreja aos braços, ou a benevolência, ou a devoção, ou a proteção da Virgem Maria, tem base bíblica? Indulgência tem base na Bíblia? Ou será que o Papa está simplesmente replicando uma heresia medieval que não tem validade nenhuma e levando os católicos cada vez mais longe da palavra de Deus? Vamos dar uma olhadinha sobre isso. Primeiro vamos ver o conceito de indulgência. O que é indulgência? O Catecismo da Igreja Católica, da edição Vera Cruz, ele traz um conceito muito interessante sobre indulgência. Diz assim, indulgência é a remissão da pena temporal devida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, remissão que a Igreja concede fora do sacramento da penitência. Terceiro Catecismo da Doutrina Cristã, editora Vera Cruz, a edição de agosto de 1976. Tá? Quem pode conceder indulgência? O Papa, e para quem o Papa delegar. Por exemplo, os bispos, os padres, eles podem conceder uma indulgência. O que seria uma indulgência? Para entendermos o que é uma indulgência, temos que entender um pouquinho do conceito de pecado dentro da teologia católica. Para a teologia católica existem dois tipos de pecado. O pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal é aquele pecado que leva a pessoa direto ao inferno. É o pecado que afronta diretamente aos mandamentos de Deus, por exemplo, os 10 mandamentos, a própria natureza de Deus, e que é praticado com consciência. Já os pecados veniais são aqueles pecados inconscientes, de menos gravidade, que não afrontam diretamente a natureza de Deus ou os 10 mandamentos, ou os principais mandamentos de Deus, e que, depois de confessados, perdoados, a sua culpa é perdoada, existe uma penalidade temporal que precisa ser paga. Então, quando o fiel católico morre, ele vai direto para o purgatório, para que essas penas temporais sejam purgadas e assim prepará-lo para levá-lo diretamente ao céu. Então, é praticamente isso. Quando um padre ou o Papa dá uma indulgência, o que ele faz? Ele elimina essa penalidade temporal dos pecados veniais e numa tacada só, numa canetada só, o Papa tira a pessoa do purgatório e leva ela diretamente para o céu. É mais ou menos isso aí que acontece dentro da mentalidade teológica católica. Tá? Para essas indulgências, a Igreja Católica acredita que existe um tesouro no qual os católicos, o Papa, e os seus subalternos ali, os bispos e padres, eles podem lançar mão desses tesouros e conceder numa hora de crise espiritual para que essas pessoas possam se beneficiar desses tesouros. Um deles é o perdão dos pecados. Então, a Igreja Católica acredita que o Papa, os padres e os bispos podem conceder à revelia do que ensina a Bíblia o perdão dos pecados às pessoas. Vamos entender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre perdão dos pecados, alguns textos bíblicos nos quais a Igreja Católica, a teologia católica se baseia para justificar a teoria ou a teologia de que eles podem perdoar pecados e dar indulgências, tá? E ver o porquê que isso não é bíblico, não é uma doutrina cristã. Primeiro, há um versículo na Bíblia, lá em João 20, 23, que à primeira vista parece que dá base para a teoria das indulgências, do perdão de pecados dado pelo Papa, pelos bispos ou pelos padres.
Diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Então Jesus Cristo, alegadamente aqui, estaria dando poder, ou delegando poder, para que os sucessores dele, dos apóstolos, ou os apóstolos aqui, né, eles pudessem perdoar pecados. Vamos lidar com esse texto logo mais. Mas existe um outro texto, eu visitando alguns sites católicos, eles utilizaram esse texto também para justificar a indulgência. Diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Aqui os católicos falam que Paulo não só estava dando uma indulgência, mas também delegando aos bispos que estavam ali na igreja de Corinto, também que eles pudessem perdoar os pecados. Bom, vamos lidar com esse texto aqui, de 2 Coríntios. Primeiro, Paulo está fazendo referência à sua primeira carta, onde uma pessoa dentro da igreja pecou, né, um pecado que ele fala que nem mesmo entre os incrédulos havia acontecido, e ele mandou que a igreja colocasse essa pessoa em disciplina, disciplinasse essa pessoa. Essa pessoa ela foi disciplinada e Paulo fala agora na sua segunda carta aos pastores da igreja de Corinto para que retorne essa pessoa em comunhão após ela ter se arrependido e confessado o seu pecado e largado o seu pecado. Então Paulo fala que para que essa pessoa não fosse acometida de grande tristeza, era para que a igreja de Corinto colocasse ela novamente em comunhão. E Paulo fala, olha, se essa pessoa cometeu os pecados, eu estou perdoando se ela se arrependeu de minha parte, vocês devem perdoá-la também. Por quê? Porque essa pessoa pecou contra a igreja, porque ela deu um mau testemunho aos de fora, ela deu um mau testemunho público. Então, o nome da igreja ele foi maculado pelo pecado dessa pessoa. Então Paulo, dessa maneira, fala que os irmãos devem receber este pecador novamente no rol de membros para que ele não seja vencido por Satanás. Então Paulo, ele perdoa essa pessoa, os coríntios deveriam perdoá-la, já que eles faziam parte da igreja, e colocá-la novamente no rol de membros. Tá? Essa pessoa pecou contra Deus e pecou contra a igreja. Então, ela se arrependeu, pediu perdão a Deus e também agora a igreja deve perdoá-la também, colocá-la no rol de membros. Isso aqui não tem nenhuma novidade e não há nenhum resquício aqui, ou pelo menos alguma evidência de indulgência. Aqui o que Paulo está fazendo é simplesmente reverberando o que a doutrina cristã ensina. Por exemplo, lá em Efésios 4:32, o mesmo apóstolo ensina: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, existe um limite para que o homem perdoe pecados. Quando alguém peca contra você, você tem a obrigação e a ordem da Bíblia de perdoar pecado. Isso está em consonância com a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 12 em diante. Olha o que ele diz: mas se vocês não perdoarem as transgressões dos homens, vosso Pai também não perdoará as vossas transgressões. Agora, se alguém pecar contra Deus, aí o negócio é diferente. Aí é entre a pessoa e Deus. E eu não tenho mais o poder de perdoar essa pessoa. É somente entre ela e Deus. Foi esse o atrito que Jesus teve com os fariseus em certa feita, quando ele estava curando certo homem acometido de uma enfermidade grave. Então ele disse: olha, os vossos pecados estão perdoados. Os fariseus começaram a questionar sobre isso e dizer: olha, somente Deus pode perdoar pecados. Quem é esse que tem a ousadia de perdoar pecados? Jesus, sabendo a intenção do coração deles, disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo: levanta e anda. Por quê? Porque aquele homem havia pecado única e exclusivamente contra Deus. Sendo Jesus Cristo Deus encarnado, ele tinha o poder de perdoar os pecados daquele homem. Ninguém poderia perdoar os pecados daquele homem, somente Deus. Sendo Jesus Cristo Deus, ele foi e perdoou os pecados e curou aquela alma ali necessitada. Então, aqui não há não há na Bíblia nenhuma passagem na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia em que Deus
dá ou delega poder aos homens de perdoar pecados quanto estes pecaram contra o próprio Deus. Nós podemos perdoar aquelas pessoas que pecaram contra nós ou contra a igreja. A igreja, de um modo geral, pode perdoá-la e colocá-la novamente no rol de membros. Isso é completamente diferente do que é uma indulgência. Agora, e a passagem de João 20, 23? Será que ali Jesus não está dando poder para os discípulos, os apóstolos, perdoarem os pecados? Dentro da mentalidade católica, existe a teologia da sucessão apostólica, né? Então, os papas acreditam que são sucessores de São Pedro, já que Pedro era um apóstolo e já que Jesus deu este poder de perdoar pecados, os papas também podem perdoar pecados. Eu separei aqui uma explicação muito interessante do Dr. Norman Geisler, onde ele toca nessa questão. Ele vai dar uma explicação muito simples para isso. Esta passagem está dentro da Grande Comissão. Então ele vai mostrar que os grandes textos da Grande Comissão mostram 3 elementos básicos. Um deles é proclamar o perdão dos pecados dado por Deus àqueles que crerem no Evangelho. Norman Geisler diz assim, olha, essa passagem em João é paralela à da Grande Comissão, na qual Jesus instrui todos os seus discípulos a que levem o Evangelho a todo mundo e façam outros discípulos. Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 46 ao 49. Nessa ordem para a evangelização, Jesus promete, como faz na passagem em questão, que a pregação do Evangelho, em Marcos 16, 15, resultará na remissão dos pecados, Lucas 24, 47. Daqueles que crescem e que pelo seu Espírito estará junto deles até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Todos esses 3 aspectos têm um paralelo em João. Isso é interessante. Olha. Onde encontramos Jesus dando o Espírito Santo aos discípulos, aí está João 20, 22, mandando que proclamassem o perdão dos pecados, João 20, 23, e comissionando-os para que desempenhassem a sua missão na autoridade do Pai, João 20, 21. Então, examinando com mais cautela, não existe um poder maior, dado na passagem que está em João 20, 22, 23, do que aquele que todos os discípulos possuíram como resultado do grande comissionamento. O que Geisler está falando aqui? É que, assim que os discípulos fossem pregando o Evangelho, eles deveriam ir proclamando a remissão dos pecados feita por Cristo na cruz. A partir do momento em que as pessoas fossem se arrependendo dos seus pecados, confessando esses pecados, os discípulos deveriam ir proclamando o perdão desses pecados que já foi feito na cruz. Veja, aqui está uma comissão de evangelização. Aqui não tem nada a ver com indulgência. O texto de João 20, 23 não diz absolutamente nada sobre indulgência, num poder aleatório de que eu e você podemos, se fôssemos católicos, né, ou um papa, um padre, de perdoar pecados das pessoas que elas cometem contra Deus. Os católicos que estão com coronavírus, eles estão sendo enganados pelo Papa. O que o Papa está proclamando é uma heresia medieval que não parou desde a época de Lutero até agora. Uma heresia que não tem base na palavra de Deus, uma doutrina que não tem base nas escrituras cristãs e muito menos na doutrina cristã professada pela Igreja Cristã através desses séculos. O Papa está levando milhões de católicos ao erro, proclamando que eles estão livres dos pecados e também, ou da consequência dos pecados, e também dando a saúde desses católicos e o espírito, né, a alma desses católicos à Virgem Maria, quando ela não tem parte alguma sobre a vida ou a alma dessas pessoas. Somente Deus tem o poder de perdoar pecados. Você que é católico está me ouvindo, saiba que se você pecou contra Deus, vá diretamente a Deus, confesse o seu pecado a Deus e receba o perdão dos seus pecados. Nem eu, nem pastores, nem rabinos, nem padres, ninguém nessa terra tem poder de perdoar os seus pecados. Somente Deus. Então, eu quero falar para você, a doutrina das indulgências é uma doutrina que está em colisão direta com a palavra de Deus, com a doutrina cristã. Não confie em padres, não confie em bispos, não confie na palavra do Papa. Indulgências é uma doutrina medieval inventada, dentre as muitas doutrinas que a Igreja Católica inventou, que está em colisão direta com a palavra de Deus. Tá bom? Então você soube hoje, né? Você aprendeu hoje sobre indulgências, porque ela não é uma doutrina bíblica e os cuidados que você deve tomar quando você estiver em pecado contra Deus.
Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. E se você puder, replique esse vídeo para outras pessoas serem abençoadas também na sua vida espiritual e no seu conhecimento apologético. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.